Olá, meu nome é Sabrina de Ramos Cizílio, sou estudante de Engenharia Química na Universidade Federal de Viçosa e sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Operações e Processos do Departamento de Tecnologia de Alimentos, orientada pelo professor César e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Avaliação do rompimento celular da microalga Tetradesmos oblíquos para otimização da extração proteica, de minha autoria, orientado pelo professor César, como dito anteriormente, e com a colaboração do pós-graduando José Roberto e dos professores Eduardo, Jane e Rejane. Inicialmente, apresento aqui um breve roteiro dessa apresentação. O meu objetivo, primeiramente, é apresentar um pouco das microalgas e do seu potencial, principalmente enquanto fonte inovadora e sustentável de proteínas, para que seja possível entender a justificativa e os objetivos por trás dessa pesquisa. Em seguida, apresentarei os materiais e a metodologia utilizados para o rompimento da parede celular da Tetradesmos oblíquos e também a extração e quantificação de proteínas. Posteriormente, irei apresentar os resultados obtidos com a realização dos experimentos e as conclusões chegadas. Então, inicialmente, falando um pouco sobre as microalgas, tem-se que elas representam boa parte das mais de 10 milhões de espécies fotossintetizantes, possuindo um destaque pela sua eficiência na fixação de dióxido de carbono e também sendo classificadas como produtoras primárias de energia. Além disso, esses seres podem ser encontrados em ambientes aquáticos de água doce ou salgada e também em ambientes subaéreos, possuindo grande adaptação a variadas condições ambientais. Uma outra característica que pode ser destacada também é que esses seres têm uma capacidade de produção muito grande de biomassa em períodos curtos de tempo. Quanto ao seu potencial, a gente tem que as microalgas são fontes promissoras de diversos biocompostos, como carotenoides, carboidratos, alguns ácidos graxos, ômega 3 e 6, entre outros, e o nosso objeto de estudo aqui nessa pesquisa, que são as proteínas. Algumas espécies elas podem possuir valores superiores a 60% da sua composição desse macronutriente, mas a nossa espécie estudada, a Tetradesmos oblíquos, possui entre 50% e 56% de proteína. Entretanto, os compostos de interesse da microalga encontram-se protegidos pela parede celular. E para que seja possível a gente realizar a extração desses compostos, é necessário fazer o uso de métodos capazes de romper essa parede, como, por exemplo, a moagem, a ultrassonicação e a homogeneização, entre outros métodos também, Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo principal avaliar a eficiência do rompimento celular realizado através de moagem em moinho de bolas e ultrassonicação, de forma a otimizar a extração proteica. Assim, uma vez que a gente introduziu o assunto e dando início de fato à parte experimental, é essencial realizar o rompimento da parede celular da microalga para possibilitar o acesso aos seus nutrientes, como eu disse anteriormente. Nessa pesquisa foram utilizados dois métodos de rompimento celular, a moagem em moinho de bolas e a ultrassonicação. O moinho de bolas ele utiliza como princípio o atrito. Nesse equipamento há uma câmara fechada que realiza movimentos de forma cíclica. Nessa câmara há a presença de esferas densas que para cada movimento há um impacto entre essas esferas e a amostra, realizando a moagem. Assim é possível quebrar a parede celular da microalga devido ao forte e constante atrito. Já no ultrassom há a presença de uma ponteira que em contato com a solução emite ondas sonoras de alta frequência, que por sua vez criam bolhas de vapor que atingem um tamanho considerado como crítico, que colapsam e liberam grande quantidade de energia, resultando no processo de cavitação que é capaz de realizar a quebra da parede celular das microalgas. Nesse equipamento é possível regular diversos parâmetros como a potência desejada, de forma que a gente consegue quantificar, realizar uma estimativa, na verdade, da energia gasta do processo. Para esse experimento, no moinho de bolas, foram adicionados 10 gramas da biomassa previamente liofilizada e ela foi submetida a um forte atrito nessa câmara fechada que eu expliquei anteriormente por cerca de 25 minutos. Já no ultrassom, uma suspensão a 5% de massa-volume da biomassa de microalga foi submetida a uma potência de 450 watts durante 6 minutos e com uma frequência fixa equivalente a 20 kHz. A biomassa, em relação à extração de proteínas, utilizou-se diretamente uma suspensão resultante da ultrassonicação e produziu-se uma nova suspensão com a microalga rompida em moinho de bolas, também a 5% massa-volume. Essas suspensões ficaram durante toda a noite em agitação constante, por volta de 700 RPM, para garantir a hidratação da biomassa.
Em seguida, o pH de cada suspensão foi ajustado para 10, com auxílio de hidróxido de sódio ou de ácido clorídrico, para se alcançar um ponto maior de solubilização de proteínas nesse meio aquoso. Deixou-se por agitação por 2 horas. Em seguida, cada suspensão foi centrifugada a 5.000 G por 10 minutos e o sobrenadante foi recolhido e reservado, enquanto o produto de fundo foi novamente hidratado, de forma que as demais etapas foram repetidas mais 2 vezes, recolhendo-se sempre o sobrenadante. Para realizar a quantificação das proteínas contidas nos sobrenadantes recolhidos anteriormente, utilizou-se o método de Lore. Trata-se de um método colorimétrico em que se adiciona uma mistura dos reagentes carbonato de sódio, sulfato de cobre e tartarato de sódio e potássio à amostra de sobrenadante, deixando reagir por 20 minutos. Em seguida, adiciona-se florinfenol, deixando reagir por mais 40 minutos. A solução obtida é lida no espectrofotômetro ao comprimento de onda de 750 nanômetros. A partir de uma curva padrão previamente construída com albumina de soro bovino, a BSA, é possível determinar a proporção de proteínas em cada sobrenadante. A partir disso, a gente observou alguns resultados. Para uma amostra de microalga rompida através da hidrólise, a fim de descobrir o teor total de proteínas da biomassa, a gente chegou a 32,88% desse nutriente. Em seguida, para a suspensão de microalga rompida em moinho de bolas, nesse gráfico a gente consegue observar a porcentagem de proteína extraída em relação à porcentagem de proteínas totais. Cada barra representa cada um dos sobrenadantes retirados e o total de proteínas extraídas foi 14,11%. Agora, para a suspensão de microalga rompida em ultrassom, a análise do gráfico é realizada da mesma forma, feita para moinho de bolas anteriormente, e cada barra representa um sobrenadante. Para o ultrassom, o total de proteínas extraídas em relação ao valor total da biomassa foi de 19,60%. Nota-se que o valor obtido foi maior, mas a grande diferença está especialmente no primeiro sobrenadante, tendo o segundo e o terceiro valores muito semelhantes entre os métodos. O valor maior de proteínas obtidos demonstra maior acesso ao conteúdo das células pelo solvente, indicando um rompimento celular mais eficiente. E para comprovar que de fato esse rompimento foi mais eficiente, realizou-se testes estatísticos como o teste de Tucker a 5% de significância, que de fato provou essa maior eficiência. Algumas hipóteses para ter obtido essa maior eficiência dizem respeito às diferenças entre os métodos. Como, por exemplo, a gente pode destacar que o poder das ondas sonoras emitidas pelo ultrassom pode se estender além do efeito na parede celular, atingindo também as organelas, de forma a se obter uma maior proporção de proteínas disponível. Ademais, o moinho faz com que as células fiquem muito agrupadas, o que possivelmente dificulta o acesso do solvente ao conteúdo das células. No ultrassom, é possível um maior controle de temperatura e não a formação de grandes agrupamentos, tendo um maior controle desse processo e possivelmente resultando numa maior eficiência. Dessa forma, então, a gente conclui que, de fato, existe uma maior eficiência do ultrassom em relação ao moinho de bolas para o rompimento da parede celular da microalga tetradesmos oblíquos. E, no mais, esse estudo pôde ajudar a avaliar a viabilização de diversos métodos de rompimento celular para posterior extração de proteínas, de forma a mostrar que as microalgas podem sim ser fontes promissoras de diversos nutrientes para a indústria de alimentos, uma vez que possuem cultivo facilitado devido à sua alta adaptação às condições ambientais, grande produção em períodos curtos de tempo, além de possuírem elevado valor nutricional em relação a várias leguminosas e também propriedades antioxidantes. Essas foram as referências que eu utilizei. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Deixo os meus contatos para quaisquer dúvidas e esclarecimentos e aproveito também para agradecer a FAPEMIG pelo financiamento do projeto, possibilitando a sua execução. Muito obrigada a todos e até mais!